Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 11 de março. O Supremo Tribunal Federal retoma a discussão sobre a obrigatoriedade do Estado fornecer ou não remédios de alto custo fora da lista do Sistema Único de Saúde. Este é um dos destaques de hoje e você vai ver também. A Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus, a disseminação mundial da doença. Tribunal Superior Eleitoral nega recurso contra o governador do Pará, Helder Barbalho, acusado de usar bens e serviços custeados pela União em benefício eleitoral no pleito de 2018. Escola Superior do Ministério Público Federal debate a liberdade de expressão, censura e opiniões em redes sociais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje o julgamento sobre o fornecimento de remédios de alto custo pelo Sistema Único de Saúde. Em detalhes para a gente, o repórter Leandro de Souza, que fala ao vivo do STF. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Trata-se de um recurso extraordinário que foi apresentado pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, questionando uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que obrigou o fornecimento de um remédio de alto custo a uma pessoa com recursos financeiros limitados. Quando o julgamento desse recurso começou, esse remédio não constava da lista do Ministério da Saúde e muito menos da Secretaria de Saúde, o que aconteceu posteriormente. Mesmo assim, os ministros deram prosseguimento a esse julgamento. Acompanhe na reportagem como foi o dia de hoje aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento tem repercussão geral reconhecida e trata do fornecimento de remédios de alto custo que não estão na lista do Sistema Único de Saúde. Ele foi interrompido em 2016 pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki, morto em 2017. A discussão foi retomada nesta quarta com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Antes dele, 3 ministros já haviam votado, entendendo que não há, em regra, a obrigação do Estado em fornecer remédios fora da lista do SUS. No entanto, também entenderam que existem exceções, desde que sejam cumpridos alguns requisitos estabelecidos nos votos. Na sessão desta quarta, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, destacou que o direito à saúde é uma garantia constitucional do cidadão, mas para ele, a obrigatoriedade imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de saúde. De acordo com o ministro, em 2018, os gastos do Ministério da Saúde com decisões judiciais que obrigaram a pasta a fornecer esse tipo de assistência chegaram a R$1,316 bilhões. Esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde. Em seu voto, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio e rejeitou o recurso proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. A ministra ainda seguiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes sobre os limites do atendimento à capacidade financeira do Estado. Fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido. Esta equação entre o interesse de todos, que é a gestão da parte orçamentária referente à saúde, e as demandas, realmente constitui um problema muito complicado para ser resolvido em cada caso. Por isso é que o Supremo vem mantendo a jurisprudência no sentido de dotar de eficácia os direitos fundamentais, especialmente estes como o da saúde, para garantir a cada um aquilo que seja, não o que é seu, mas segundo a sua necessidade. Depois ainda votaram os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux, que presidiu a sessão porque o ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, se declarou impedido. E eles acompanharam o relator. Portanto, o recurso foi rejeitado. Ficou para ser marcado para uma outra data pelo ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, a apresentação da tese que vai orientar julgamentos no judiciário a respeito do mesmo tema. 42 mil processos estão parados no judiciário à espera dessa decisão. William?
Obrigado pelas informações, Leandro. E quem também acompanhou a sessão plenária de hoje foi a consultora jurídica aqui da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Na sessão, os ministros julgaram a venda e concluíram o julgamento sobre a venda de fogos de artifício, né? Envolvia, no caso, um acidente em 1985 em relação a uma casa de venda de comercialização de fogos de artifício numa área residencial no município de São Paulo. De acordo com as informações contidas no processo, o proprietário disse que entrou com pedido de requerimento para a autorização e a licença para a comercialização dos fogos de artifício, mas que no prazo de 24 horas, conforme estabelecido na legislação, não obteve resposta e abriu o seu comércio. 2 meses depois, veio a explosão, causando prejuízo a vários moradores e vizinhos desse local, que acabaram entrando em juízo buscando uma indenização por danos morais e materiais, em razão de a principal alegação era de omissão do poder público da Prefeitura do município de São Paulo, no sentido de exercer uma fiscalização nessas casas de comercialização de fogos de artifícios. Em primeira instância, eles ganharam o pedido de indenização. Em segunda instância, a decisão foi reformada, entendendo que não havia o dever de indenizar. E veio o recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, num julgamento que começou em outubro de 2018. Foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que hoje proferiu o seu voto, fazendo com que o plenário do Supremo se dividisse em 5 votos a favor do direito de indenizar, 5 votos contra o dever de indenizar, resultado que foi decidido pela ministra Rosa Weber, que era a última que faltava ainda a votar. A ministra Rosa Weber seguiu o relator no sentido de que, na verdade, seguiu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não teria ficado comprovada a responsabilização do município e, consequentemente, não havendo qualquer omissão ou ato comissivo ou omissivo, não haveria o dever de indenizar. Para o ministro Alexandre de Moraes, a legislação prevê a necessidade de um pedido de licença e o proprietário não teria apresentado os documentos necessários e esse pedido de vistoria, inclusive feito pela Polícia Civil, acabou ficando paralisado e mesmo assim ele assumiu o risco e abriu o seu comércio. E ele disse, o ministro Alexandre de Moraes, não tem como o poder público fiscalizar esses comércios clandestinos, já que não havia autorização para funcionar. Então, não houve nenhuma omissão do poder público, não há o dever de indenizar. Por maioria, os ministros negaram seguimento a esse recurso extraordinário, recurso esse com repercussão geral reconhecida, pelo menos 39 processos sobrestados tratando desse mesmo assunto, concluído no plenário do Supremo nesta tarde. Obrigado, Karina. E veja a seguir, TSE nega recurso contra o governador do Pará, Helder Barbalho, acusado de usar bens e serviços custeados pela União nas eleições de 2018. Justiça, para mim, é que todos possam ter acesso aos serviços que são universais, né? A liberdade de expressão foi tema de um seminário hoje na Escola Superior do Ministério Público Federal. Censura e opiniões em redes sociais foram alguns dos temas debatidos. Membros do Judiciário, da OAB, do Ministério Público Federal, professores e jornalistas se reuniram na manhã de hoje com o objetivo de discutir os limites da liberdade de expressão. Um dos pontos abordados durante o seminário, que faz parte do projeto Diálogos Democráticos, desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, foi a preocupação em garantir o direito constitucional de expor uma opinião sem ferir o Código Penal, como comentários ofensivos em redes sociais. A censura à imprensa e como as ações do Judiciário influenciam na liberdade de expressão também serão colocados em pauta durante os debates, que seguem ao longo do dia. O evento é aberto ao público. Na Semana pela Paz em Casa, a Justiça de Mato Grosso reforça algumas ações que contribuem para o combate aos crimes de violência doméstica. Veja como vão ser as atividades na capital e no interior do estado. Esforço concentrado. Na Semana da Justiça pela Paz em Casa, o Judiciário de Mato Grosso intensifica a realização de audiências e também os julgamentos de processos relacionados à violência doméstica. Uma das ações foi a audiência coletiva
no Fórum de Cuiabá. A oportunidade que o juiz tem de ter um contato mais próximo com a vítima. Por que os magistrados aqui em Cuiabá fazem a audiência coletiva? Porque a gente tem um tempo maior para conversar com elas, dá um tempo de fazer uma palestra, de explicar o que é violência doméstica. Além dessa audiência na primeira vara, outras ações vão ser realizadas ao longo desta semana por conta da campanha Justiça pela Paz em Casa. São mutirões de julgamento, de audiências, de decisões para impulsionar os processos onde haja vítima de violência doméstica. Uma das vítimas que compareceu à audiência elogiou o empenho da Justiça. Bom, eu acho muito importante, eu acho assim ótimo, porque tem muitas pessoas que têm medo, têm vergonha de vir numa audiência e essas audiências sempre tem que continuar assim, para esclarecer todos os fatos que todas nós passamos. A empresa de transporte Uber determinou tempo de descanso para motoristas autônomos. A regra segue a consolidação das leis do trabalho aplicada a motoristas profissionais. 12 horas por dia. Esse é o tempo máximo permitido pela empresa Uber para o motorista autônomo prestar serviço de transporte. A nova regra começou a valer nesse mês e agradou muita gente que trabalha usando o aplicativo, como o Cladimir. Eu vejo que a plataforma agiu corretamente, uma vez que ela está tendo cuidado, atenção com o passageiro e com o motorista, porque ficar 12 horas online dirigindo não é fácil. O motorista de aplicativo ganha pelo número de corridas. Então, quanto mais passageiros ele atende, mais vai receber no fim da semana. Por isso, alguns autônomos estavam trabalhando mais que 12 horas por dia. Para evitar acidentes e a estafa do trabalhador, a empresa Uber determinou horas de descanso, assim como a lei brasileira estipula para motoristas profissionais. Ele pode trabalhar 8 horas por dia e 44 horas semanais. Essa mesma legislação prevê que, por acordo individual, ele pode fazer até 2 horas extras, ou seja, trabalhar 10 horas por dia. E, por acordo coletivo ou convenção coletiva, ele pode fazer até 4 horas extras, ou seja, trabalhar 12 horas por dia. Essa é a regra que nós temos para o motorista profissional empregado com carteira assinada. Seminário no Superior Tribunal de Justiça debate a relação dos direitos humanos e a política criminal no Brasil. O Brasil tem um sistema carcerário superlotado. O déficit de vagas nas unidades prisionais no país é de 287 mil. E com a superlotação, há um grande prejuízo na garantia dos direitos fundamentais assegurados aos presos. Para debater o assunto, o Superior Tribunal de Justiça recebeu o seminário Direitos Humanos e Política Criminal. Estes debates vêm influenciar a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, no sentido de combater a corrupção, mas, sobretudo, assegurar às pessoas o direito à dignidade, à saúde, à cidadania, mas, sobretudo, os direitos fundamentais, que é o direito à vida e o direito assegurado, o direito da ampla defesa. O que eu percebo é que há um debate quase exclusivo de medidas repressivas, ou seja, há uma preocupação de se criminalizar, há uma preocupação de se penalizar, há uma preocupação de se punir. Ou seja, as ações necessárias para que essa repressão não ocorra, elas não estão acontecendo. Um dos destaques foi a necessidade da adoção de medidas a longo prazo, como no campo da educação, por exemplo, para evitar a ocorrência de crimes. Outro assunto discutido foi a dupla importância e o desafio da política criminal em atuar igualmente para apurar os fatos e também assegurar a proteção aos direitos humanos em unidades prisionais. É um cenário de esperança, porque nós temos um ordenamento jurídico evoluído, um ordenamento jurídico que protege efetivamente os valores dos direitos humanos, mas é um cenário de muita preocupação para que a sociedade, em busca de segurança, não se despreocupe, vamos dizer assim, não deixe de lado o sentido de construção de uma sociedade solidária, livre e justa. O Tribunal Superior Eleitoral nega recurso contra o governador do Pará, Helder Barbalho, por suposta conduta vedada nas eleições 2018. Veja esse e outros destaques da sessão de ontem do TSE.
No recurso analisado pelo plenário, Helder Barbalho, o vice-governador do estado e outras pessoas respondiam por usar bens e serviços custeados pela União em benefício eleitoral. Isso porque vídeos de uma obra do governo federal teriam sido utilizados durante a campanha dele ao governo do Pará em 2018. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, não ficou comprovada a conduta vedada a agente público. O entendimento do ministro Fachin foi acompanhado pelo plenário. O que se tem, no caso, é a captação de imagens comuns das obras, sem nenhum desvio comprovado em seu andamento. E por isso entendo que não se verifica, no caso, a conduta vedada. Na mesma sessão, o plenário desaprovou a prestação de contas referente ao ano de 2014 do Partido Popular Socialista, o PPS, que atualmente é chamado de Cidadania. O relator do caso, o ministro Sérgio Banhos, afirmou que encontrou irregularidades no relatório, como gastos não vinculados à atividade partidária, repasses a diretórios estaduais que tiveram as contas desaprovadas e o desrespeito ao investimento mínimo em criação e manutenção de programas de difusão da participação feminina na política. O total de irregularidades com os fundos, com recursos do fundo partidário foi de R$ 2.271.743,14, o que corresponde a 27,38% do montante recebido. O montante recebido foi no total de R$ 8.294.286,92, o que justifica a desaprovação das contas com a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 meses, a devolução dos recursos públicos cuja aplicação não foi devidamente comprovada e o acréscimo de 2,5% do fundo partidário ao valor não aplicado no exercício, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo. No início da sessão, o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, foi homenageado pelo plenário. Ele vai assumir o cargo de vice-procurador-geral da República. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto falou pela corte e destacou o orgulho em presenciar mais um passo na carreira do vice-procurador. Rogamos a Deus, professor Humberto, muito sucesso, com a certeza do êxito nessa nova missão e dizer, presidente, como acaba de afirmar Vossa Excelência, que essa saudade da distância só vai ser superada pela alegria de vermos num posto-chave da República um ser humano de notáveis predicados pessoais e jurídicos, pronto a emprestar à coisa pública o trato devido. Como diz a canção, se eu pudesse viver para sempre, todos os meus sonhos pudessem virar verdade, minhas memórias, minhas melhores memórias de jurisdição seriam daqui. Eu deixo o sistema como funcionamos no Ministério Público permitirá que eu retorne episodicamente a esse tribunal para representar o Procurador-Geral Eleitoral, o meu vice-procurador-geral eleitoral. Não é um adeus, é só um até logo. Vai embora a minha razão funcionar em outros processos, mas o meu coração permanece na Justiça Eleitoral. Daqui a pouco, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus. A TV Justiça vai mostrar as últimas informações sobre a doença. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Em Mato Grosso, a Justiça aposta no trabalho para ajudar na ressocialização de presos. Em instantes. Honestidade, colocar assim. Ser, honesto até mesmo nas pequenas coisas que você tem no dia a dia. A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de coronavírus. É uma constatação de que a doença está amplamente disseminada pelo mundo. Acompanhe. Um inimigo invisível aos olhos, capaz de matar milhares de pessoas em pouco tempo. O coronavírus agora é uma pandemia, situação em que a doença se espalha pelo mundo e não está restrita a uma região como ocorre numa epidemia. Na declaração feita pela Organização Mundial da Saúde, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que o número de casos do vírus Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Estas imagens, feitas por uma brasileira que mora em Oviedo, na Espanha, mostram comércio e áreas públicas vazias.
Normalmente essa hora fica bem cheia, porque é a hora que os meninos saem do colégio. Segundo a OMS, são 118 mil pessoas infectadas em 114 nações. 4.291 pessoas já morreram no mundo. No Brasil, o mais recente boletim do Ministério da Saúde mostra que são 52 casos confirmados, 907 suspeitos e nenhuma morte. O ministro da Saúde disse que a declaração de pandemia não muda as medidas no Brasil, como os protocolos e o monitoramento das áreas atingidas, e que o foco principal é proteger idosos e pessoas com a saúde debilitada. O maior grupo de risco são os nossos idosos e os doentes crônicos. Esses são aqueles que eu peço para que todos os parlamentares e a imprensa, esse é o grupo que a gente quer super proteger. Quanto menos pessoas com doenças crônicas e idosos nós tivermos, menos utilizaremos os nossos sistemas hospitalares. Aqui na Câmara dos Deputados, a Comissão Geral que discute o coronavírus se reuniu nesta quarta-feira. Um dos pontos levantados foi a necessidade de recursos para garantir o atendimento na área de saúde. Nas ruas, uma população bastante preocupada. Sinto preocupado, sim. Que a gente sai no shopping, encontros, a gente fala aniversário, festa, esse tipo de coisa, aí tem que se preocupar. E o senhor que é taxista, hein? Então, que transporta muita gente? Mais um motivo para preocupar, porque nós somos as primeiras pessoas que dá de cara com quem vem de viagem de outros países, do Brasil inteiro. É preocupante, né? E a Câmara e o Senado restringiram o acesso de pessoas e eventos coletivos que não estejam ligados diretamente à atividade legislativa. Deputados, servidores e colaboradores serão afastados por 14 dias se passarem por um local onde houver infecção de coronavírus. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde devem arcar com os custos de exame de detecção do novo coronavírus. Eles também devem assegurar o tratamento de acordo com a cobertura de cada usuário. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para com a repórter Fernanda Porto, que tem as últimas informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Justiça. A gente começa o giro com a notícia de que a Justiça Federal do Paraná concedeu habeas corpus a Fábio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. A decisão determina ainda que a Justiça Federal de São Paulo é a responsável por julgar a ação sobre suposta lavagem de dinheiro relacionado ao caso do sítio de Atibaia. Na decisão, os desembargadores explicaram que os fatos denunciados pelo Ministério Público Federal não envolvem a Petrobras e nem foram praticados na região de competência da Justiça Federal do Paraná. E o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, teve o pedido de liberdade concedido pela Justiça Federal do Paraná. Mas ele terá de cumprir várias medidas cautelares, como entregar o passaporte às autoridades, usar tornozeleira eletrônica, se apresentar todos os meses à Justiça e não entrar em contato com os demais réus e investigados na Lava Jato. Renato Duque é condenado na operação e está preso desde março de 2015. E o giro fica por aqui. E em casa, para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado, a sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você, até amanhã.